Hoje sou livre pelo teu amor, Senhor. Hoje sou livre, livre pra adorar a ti. Hoje sou livre. Os irmãos que voltaram do encontro, que estão com as famílias, fica tranquilo que a sua mala está bem guardadinha lá, tá bom? Os irmãos estão cuidando tudo para você ainda. Depois você vai dar seguimento, como você já é um encontreiro. Amém? Tenho certeza que foi maravilhoso o que Deus fez na vida de vocês. Todos que passaram pelo encontro aqui podem dizer, né? O quão é maravilhoso a gente poder ficar esses dias com o Senhor Jesus. A vontade que dá é de não vir embora, né? Não porque você não gosta de quem está aqui, é que você ama tanto quem se apresentou para você lá naquele lugar, que a sua vontade é de ficar lá. Mas o melhor de tudo isso, para nós que já fomos, ou para quem chegou hoje, ou para você que não foi ainda e vai um dia, que quando a gente vai para o encontro, a gente se aproxima de Jesus Cristo. É ou não é os irmãos que chegaram hoje, que estão aí fervendo por dentro? E o mais importante de tudo isso é que depois que a gente volta do encontro, essa presença ela pode continuar com você até que Ele volte. E esse é o desejo do Pai para a gente. O desejo de Deus é que nós andemos com Jesus o tempo todo. O tempo todo. Foi por isso que Ele enviou o Filho dEle para a terra. Para se apresentar aos homens como homem, o Filho de Deus como um homem na terra, se apresentou para que nós viéssemos a ter um relacionamento muito sério com Ele. Amém? Então Jesus nos trouxe aqui hoje, o Pai nos trouxe aqui hoje, porque Ele quer que nós andemos no caminho com Jesus. Jesus, quando Ele esteve à terra, Ele escreveu uma nova história, além de uma nova história na raça humana, na minha história, na sua história. Deus Ele nos mostrou um novo caminho para viver, um novo método de vida, através dEle. Amém? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o caminho de Jesus, sobre seguir os passos de Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 3, Gênesis 3, 15. Enquanto você encontra aí o texto, no Velho Testamento, Jesus, Ele não é tão relatado diretamente como Jesus Cristo, Filho de Deus, como nós vemos no Novo Testamento. Em algumas passagens no Velho Testamento, alguns profetas ali profetizavam sobre o Salvador, Jesus Cristo, não falando como Jesus Cristo, mas profetizavam um Salvador. O próprio Deus, como a gente vai ver aqui, Ele relata sobre o Filho dEle, o Salvador. Então, no Velho Testamento, Jesus, Ele é citado em alguns momentos como o Salvador da humanidade. Então, em Gênesis 3, 15, o próprio Deus diz assim, ó: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." A semente da mulher aqui é Jesus Cristo. Então aqui Deus já dá a ideia de que um dia, através de um ventre de uma mulher, nasceria um homem que esmagaria a cabeça de Satanás. E só poderia ser Jesus Cristo mesmo essa pessoa, para fazer isso e tomar todo o poder das mãos de Satanás e vencer a morte. Então o próprio Deus relata a vida de Jesus aqui na terra. Satanás, um dia isso vai acontecer. Um dia um homem nascerá de uma mulher e ele esmagará a sua cabeça. Então Deus Ele relata aqui, essa é uma das passagens do Velho Testamento que fala sobre Jesus. Esse texto se refere ao nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? E também eu queria que você abrisse em Daniel 3. Aqui já não relata
Deus, mas aqui o próprio Jesus se apresenta. Daniel 3, 23, diz assim, ó. Amém? E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. E então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada de lesão sobre eles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quem será que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha? Jesus Cristo. Jesus Cristo estava lá dentro daquela fornalha, ardente em fogo. Só que não avisaram Nabucodonosor que o fogo de Deus é mais forte do que qualquer fogo que possa existir. Satanás pode tentar fazer qualquer coisa, lançar qualquer tribulação sobre você. Jesus é maior. E depois disso, Nabucodonosor entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, que existia somente um Deus, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Então, em alguns textos do Velho Testamento, a gente vê assim, relatando Jesus Cristo dessa forma. Amém? Então Jesus, ele é falado pelos profetas, em Salmos, Jesus é falado como o bom pastor. No livro de Joel também, ali o profeta relata que virá um fogo do céu e descerá como fogo sobre os homens, e isso trará sobre eles um renovo, e esse fogo se chama Jesus Cristo. Então Jesus, ele é relatado no Velho Testamento dessa forma. Mas no Novo Testamento, a história é diferente. Porque daí já o Senhor Deus, ele já não dá mais sinais de que Jesus viria, ou de que Jesus nasceria, de que Jesus viria até a terra. Deus já não dá mais sinais. Porque o próprio Jesus vem até a terra, põe os pés dele aqui e fala: eu cheguei. Eu cheguei para mudar a história dessa humanidade, e uma nova história eu vou começar a escrever para eles agora. O próprio Jesus Cristo começa a escrever uma nova história para mim e para você, no Novo Testamento. E por isso que muitas vezes a gente tem um pouco mais de facilidade para entender o Novo Testamento. Quando você vai ler a Bíblia, que você pega lá os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que você começa a ler, e você começa a entender, e você começa a entender o amor de Deus sobre você, e aquilo começa a invadir teu coração. Sabe o que é isso? É Jesus Cristo falando com você. É o Espírito Santo trazendo a palavra de Jesus para o teu coração. É um novo método de vida que Deus apresentou através de Jesus para mim e para você. Vivemos debaixo da graça de Jesus. E o que é a graça? É o favor imerecido que Jesus fez por mim e por você na cruz, quando Ele se entregou. Amém? Então, uma nova história, um novo método de vida começa a ser escrito por Jesus para mim e para você. Só que para nós provarmos desse método de vida, para nós vivermos esses ensinamentos de Jesus, é extremamente necessário nós andarmos pelos caminhos que Jesus andou. É extremamente necessário, irmãos, nós seguimos os passos do Mestre. Quem é o nosso Mestre? Jesus Cristo. Quando a Angélica falou que a gente ia cantar aquela primeira adoração do Fernandinho, que fala sobre Jesus, eu tive a plena convicção que essa palavra era para hoje mesmo. Jesus, Ele quer se apresentar para mim e para você hoje como o caminho. Jesus diz para mim e para você: igreja, eu sou o caminho para vocês. Eu sou o caminho que vocês têm que andar. Às vezes você tem perguntado para Deus: mas Senhor, como que eu tenho que viver? O que eu tenho que fazer? Como que tem que ser os meus passos? De que forma eu tenho que tomar as minhas decisões? E Jesus diz para mim e para você: faça como eu faço. Faça como eu fiz. Siga os meus passos,
porque eu sou o caminho. Jesus diz isso para mim e para você hoje. Eu sou o caminho para você. Então Deus nos trouxe aqui hoje porque Ele é o caminho para nós. Ele é o caminho. E Ele veio à terra e mostrou tudo isso para mim e para você. Está tudo aqui relatado no Novo Testamento. Aonde essa nova história começa, está tudo escrito aqui. Então eu queria que você abrisse comigo em João 14. João 14, versículo 1. E diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar a vós. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Quem é o caminho para mim e para você? Jesus. Jesus é o nosso caminho. Nós temos que seguir os passos do nosso mestre. Quando nós nos reunimos aqui na igreja, na célula, no tabernáculo, numa reunião ministerial, seja onde for, se nós nos reunimos é no nome de Jesus. Quando nós oramos no nome de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E nós temos que seguir, se Ele realmente é o meu Senhor, eu tenho que seguir os passos do meu Senhor. Por diversas vezes na minha vida, irmãos, com situações difíceis, que todo mundo passa, alguma situação difícil na vida, tinha momentos que eu tinha que parar e perguntar para o Espírito Santo, o que Jesus faria nessa hora? Qual a resposta que Jesus daria nessa hora? O que Jesus pensaria nessa hora? O que Jesus faria? E muitas vezes o Espírito Santo dizia, Ele não faria nada. Ou Ele faria isso, ou Ele faria aquilo, e o Espírito Santo começava a me mostrar como eu deveria proceder. Porque eu queria fazer como Ele faz. Como Ele faz. Porque eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. E o caminho que eu tenho que seguir é Jesus Cristo. Amém? Então Jesus, Ele fala aqui para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Creiam em mim. Creiam em Deus. E creiam em mim. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Sigam os meus passos. Façam como eu fiz. Creiam em mim, porque se vocês acreditarem em mim, vocês vão seguir o caminho certo. Os irmãos aqui que fazem trilha, que gostam de fazer essas caminhadas aí, às vezes você entra numa trilha, se você não conhece, você facilmente se confunde no caminho. Se você não anda por aquele caminho diversas vezes, ou até mesmo pelas ruas, se forem ruas parecidas, se você começa a andar por aquele caminho, e se você não prestar atenção, você se confunde no meio do caminho. E quando você vê, você deveria andar 2 horas, e você já andou 4 horas e não chegou ao seu destino. O que aconteceu? Você se perdeu no meio do caminho. Você errou, alguma bifurcação você entrou errado, você não deveria ter entrado, deveria ter passado direto, alguma coisa você errou. E muitas vezes nós não ouvimos o que Jesus está dizendo aqui. Creia em mim. Acredita no que eu estou dizendo. Não se preocupa, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, mas creia em mim. Escuta o que eu estou dizendo para vocês, igreja. Acreditem em mim, eu sou Jesus Cristo. Jesus está dizendo isso. Eu sou Jesus. E eu tenho um caminho para vocês seguirem. Sigam esse caminho, porque eu estou indo preparar morada para vocês. Porque eu quero que aonde eu estiver, vocês estejam também. Amém?
Jesus Cristo, Ele veio até a terra e disse isso para mim e para você. Eu fiz todas as coisas, mas eu vou voltar para o Pai, porque eu tenho que preparar lugar para vocês. Há muitas moradas na casa do meu Pai, cabe todo mundo. O Pai ama todos, o Pai quer que todos estejam com Ele. Mas acreditem em mim que eu sou o caminho. Não há outra porta, não há outro caminho a não ser eu, Jesus diz, a não ser eu, Jesus Cristo, para levar você até o Pai. Não existe. Então Jesus, no 3 diz assim: e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus fez uma promessa para mim e para você que Ele vai voltar. Você acredita que Jesus Cristo vai voltar? Amém? Essa certeza que te leva à salvação. A certeza de que Jesus vai voltar, que a cada dia te fortalece mais para você ficar mais firme com Ele. Então, quando o diabo tentar roubar isso do seu coração, de que Jesus não vai voltar, de que isso não vai acontecer, você repreende esse pensamento, porque com certeza esse é o desejo de Satanás, impedir que você acredite que Jesus Cristo vai voltar, porque a qualquer momento o céu se abre e Ele volta e vem buscar a sua igreja, que somos nós, amém? Então Jesus, Ele se apresenta como o caminho a se seguir. E a pergunta que nós temos que fazer para nós todos os dias: será que nós temos andado pelos caminhos de Jesus? Será, irmãos, que nós temos feito como Jesus faz, como Jesus fez, como Jesus pensa, como Jesus falou, como Jesus agiu? Olha, eu tenho feito 50%, não, 50% não serve. Se você andar 50% na trilha e os outros 50% você se desviar, você não vai chegar no caminho, você não vai chegar ao seu destino. Se eu quero chegar ao meu destino, que é a salvação eterna, que é Jesus Cristo, eu preciso fazer e seguir o caminho de Jesus 100%. 100%. Eu preciso fazer a vontade de Jesus 100%. Então a pergunta para os filhos de Deus hoje: será que nós temos feito isso? Será que nós temos seguido o caminho que Jesus nos deixou? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse isso para mim e para você: siga-me. Então, esse segue-me é porque Ele já está na frente, Ele já tem deixado a marca do caminho. Nós só precisamos seguir os passos do Mestre, com a nossa cruz, cumprindo o nosso chamado, e seguimos Jesus e continuarmos andando com Ele, andando com Jesus, carregando a minha cruz, seguindo os passos do Mestre, trilhando um caminho, escrevendo uma nova história para mim, para minha família, escrevendo uma nova história para a empresa onde eu trabalho, ou para a sua própria empresa, escrevendo uma nova história para a sua igreja, para a sua cidade, trilhando um caminho que Jesus escreveu para você, um caminho que Ele tem para você, especial e lindo e maravilhoso. E Ele fala: filho, segue o caminho, está vendo esse caminho? Vai até o fim, porque lá no fim eu tenho preparado para você morada, e quando você chegar ao fim, eu estarei lá te esperando de braços abertos. Eu estarei lá te esperando, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Então nós temos que seguir com um objetivo esse caminho. Nós temos que ir até o fim, seguindo os princípios de Jesus na nossa vida, seguindo os passos do Mestre, fazendo como Jesus nos manda, nos seus mínimos detalhes, seguindo Jesus Cristo com fé e com coragem. Com fé e com coragem. Quando Jesus pede que nós peguemos a nossa cruz e sigamos Ele, isso é uma prova de coragem para mim e para você. Porque você seguir um caminho com as suas mãos livres é uma coisa, agora você trilhar um caminho com algo sobre as suas costas, isso sim prova se você realmente ama Ele ou não.
E é claro que no meio desse caminho nós temos um adversário que se chama Satanás, que vai tentar nos desviar do caminho. Ele vai tentar de todas as formas nos desviar do caminho, colocando placas falsas, né? Isso existe muito em desenho, né? Tá lá aquela corrida, aí coloca uma placa falsa, vire à esquerda, ou vire à direita, e a pessoa desvia-se dos caminhos, sendo que ele tinha que ir reto. E Satanás vai começar a colocar falsas informações diante de você, para tentar tirar você do caminho. Ou ele vai colocar pessoas à beira do caminho, para tentar te desanimar, ou até mesmo agarrar em você, e tentar te puxar para trás, não, esse não é o caminho. Há mais de 2000 anos eles falam mesmo que esse tal de Jesus vai voltar, mas e não voltou até agora, não volta mais. E pessoas, e situações, e problemas, ou você mesmo aqui na sua mente, você vai olhar aquele caminho e você vai pensar, puxa, não tem fim, eu acho que eu vou desistir. E Satanás vai fazer de tudo para que nós venhamos desistir desse caminho que temos que seguir, que se chama Jesus Cristo. Amém? Mas Deus nos trouxe aqui para nos encorajar e mostrar para a gente que nós precisamos seguir esse caminho e seguir os passos do Mestre Jesus. Pois Ele diz, acredita no que eu estou dizendo, não se preocupa, não turbe o vosso coração, creia em mim, pois eu sou o caminho. Siga, vá até o fim, pois você vai ser muito abençoado. A cada dia que passa, as preocupações, elas tentam nos tirar a paz cada vez mais. É ou não é verdade? Os problemas em casa, os problemas no trabalho, os problemas com os filhos, os problemas com a esposa ou com o marido e assim por diante. As contas. E as coisas parecem que vão acontecendo na nossa vida para tirar a nossa paz. E a cada dia que passa, parece que Satanás mina mais a sua paz. Parece que ele consegue tirar cada vez a sua paz. Sabe o que é isso? Isso se chama Satanás à beira do caminho, jogando pedra em você. Ele fica na beira do caminho, porque ele não pode entrar no meio. Ele não pode atravessar esse caminho que tem para você. Ele não pode passar, porque esse caminho quem fez foi Jesus. Então é uma marca celestial. Ele não ousa pisar nesse caminho. Então ele fica à beira do caminho. Como diz em Lucas, ele fica à beira do caminho, tentando te desanimar, tentando colocar você para trás, tentando fazer você desistir, tentando fazer você desistir do caminho, você desacreditar em Jesus Cristo, tentando fazer você desacreditar na igreja de Jesus, colocando na sua mente que você não precisa estar aqui para servir a Deus, sendo que isso é uma mentira do diabo. Pois sendo que a igreja é de Jesus, Ele estabeleceu a igreja. Se não fosse necessário a igreja, Deus não teria estabelecido. Ele estabeleceu a igreja, então é necessário que nós estejamos juntos, unidos no nome de Jesus, esperando a volta dEle, trilhando esse caminho juntos. Juntos. Porque quando Satanás tentar roubar a minha paz, ou minar a minha fé, ou tentar me tirar do caminho, sabe quem vai me ajudar, meu irmão? É você. É você que vai me ajudar e vai abrir os meus olhos para que eu veja que o único caminho é Ele. Porque da mesma forma que Satanás tenta roubar a minha fé, ele tenta roubar a sua, ele tenta roubar da pessoa que está do seu lado. E quando nós percebemos isso, nós temos que começar a orar. Orar e falar, Deus, abre os olhos do meu irmão, abre os olhos da minha esposa, abre os olhos dos meus filhos, Senhor, porque Satanás está roubando a fé deles. E juntos nós vamos até o fim, nesse caminho, amém? Juntos. Ontem na Rede Jovem eu falei sobre quando Jesus apareceu para os discípulos, depois que ele havia morrido e ressuscitado, depois que ele foi até o Hades e pegou a chave da morte da mão de Satanás, porque ele venceu a morte, ele apareceu para os discípulos mais uma vez, e a Bíblia diz que os discípulos estavam tristes, chorando. Eles estavam tristes porque o mestre tinha morrido. Eles viram, imagina como estava o coração dos discípulos, irmãos.
Eles viram Jesus Cristo na cruz sendo morto. Eles viram tirando o corpo de Jesus. Aquilo foi uma prova para eles. Aquilo foi um teste para ver aonde o coração deles estava. Mas o Rei Jesus apareceu para eles e falou: pode tocar nas minhas mãos, olha, sou eu. Eu ressuscitei, eu voltei. E quando Jesus apareceu para eles, eles estavam todos reunidos, juntos. Eles estavam juntos no mesmo lugar quando Jesus apareceu. E quando a gente fica triste, quando a gente fica abatido, a primeira coisa que a gente quer fazer é se afastar e sair de onde a gente está. Eu vou sair da igreja porque é melhor, senão eu vou começar a fazer mal para as pessoas. Isso é do diabo na minha mente, na sua mente. Se você está mal, é aí que nós temos que permanecer na igreja mesmo, porque é aqui que eu vou ser curado. Se eu estou doente, é na igreja que eu tenho que vir, porque Jesus veio para mim mesmo, para os doentes. Ele veio para mim, eu preciso dele. Amém? Então, quando nós estivermos mal no caminho, os discípulos estavam no caminho, eles estavam seguindo os passos do mestre ainda. Claro que um pouco triste, mas eles estavam ali ainda, firmes, juntos, abatidos, porque acharam que tudo tinha se acabado. Aquele homem que se dizia o Filho de Deus, morreu e deixou a gente sozinho. Não. De repente ele aparece e fala: filhos, cheguei, já venci a morte, agora quem manda sou eu, então agora vocês podem ir, vão no meu nome e preguem o evangelho a toda criatura, anunciem o reino em tempo e fora de tempo, porque é chegada a hora do Filho de Deus se manifestar aos homens, amém? Então, Jesus apareceu para dar força para os discípulos. Eu imagino como eles ficaram na hora, irmãos. Primeiro Jesus lançou diante deles a incredulidade, porque eles não acreditavam que era Jesus, né? A pessoa tinha morrido há 3 dias atrás, de repente aparece vivo, com as mãos furadas ainda, e pede para Tomé: pode tocar, põe a mão para você ver como sou eu mesmo. Ó. Eu estou vivo, eu venci. E os discípulos, primeiro eles ficaram com medo, mas depois eles começaram a acreditar. E eles começaram a tomar força. E eu imagino o Espírito Santo naquele lugar, naquela hora, eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. E é verdade, olha só João, ele ressuscitou mesmo. É verdade, Pedro, ele está vivo. Como ele venceu a morte, ele venceu. E eles foram tomados por força do céu sobre eles. E dali em diante o Evangelho tem sido pregado até hoje, através de mim e de você. Foi uma força e é uma força muito grande quando Jesus venceu a morte e se apresentou para mim e para você. Amém? Então os discípulos, eles vieram naquele caminho e vieram seguindo o caminho, e nós precisamos seguir esse caminho. Mesmo que em alguns momentos a gente fique triste, mesmo que em alguns momentos nós ficamos desanimados, cabisbaixos, não saia do caminho, não pegue atalho. Está cansado? Está difícil? Aí é impressionante que naquela hora, quando nós estamos mais cansados, mais desanimados, quanto você quer que você quer chegar mais depressa ao seu destino, imediatamente aparece uma placa: atalho, ganhe 3 dias de viagem. Opa, é o que eu precisava. Vira. Pega o caminho errado. Aí vem as consequências sobre a nossa vida. Sendo que Jesus falou: vocês sabem o caminho, não precisa de placa. O filho, ele vai atrás do pai, ele ouve só a voz de longe, e ele vai ouvindo e vai andando atrás de Jesus. E ele vai seguindo Jesus, porque ele conhece a voz do pastor, e ele vai atrás, que é Jesus Cristo, amém? Então, se aparecer uma placa para você de atalho, você repreende em nome de Jesus. Para os jovens, se aparecer uma placa para você, você derruba ela, joga no chão. Põe no chão para ninguém vir atrás e confundir, tá bom? Então, não pega atalho, não desiste, continua caminhando. Vai para frente, segue o seu caminho, que é Jesus Cristo. Mesmo que Satanás se levante, tentando colocar em você tristeza, angústia, não desiste, porque você é filho de Deus. Você foi escolhido por Deus para fazer a vontade do Pai. Amém? Versículo 23, aí mesmo. João 14, 23. Jesus
respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem ama Jesus aqui? Aleluias. Aquele que diz que me ama, guarda os meus mandamentos. Para nós andarmos por esse caminho com Jesus, é extremamente necessário nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Sabe o que vai te fazer, meu irmão, vencer? Quando você estiver no caminho, não fora dele mais, mas quando você estiver no caminho e Satanás tentar te derrubar, ou ele tentar colocar sobre você um atalho, sabe o que vai fazer você vencer? São os princípios de Deus. É se você guardar os mandamentos de Deus. Se no seu coração você tiver essa palavra, isso vai fazer você vencer. Isso vai fazer você vencer Satanás. Quando Satanás apareceu diante de Jesus, Jesus rebatia Satanás como? Com a palavra. Com a palavra. Jesus usou a palavra para repreender Satanás. E muitas vezes, quando a gente está no meio do caminho, nós começamos a procurar moveres. Eu preciso de uma unção especial agora para me vencer essa luta, porque está muito grande. Não é unção especial que vai te fazer vencer luta. Não é a oração do pastor que vai fazer você vencer luta. Não é você fazer qualquer outra coisa que possa estar na sua cabeça que vai te fazer vencer luta, a não ser os princípios, os mandamentos de Deus aqui, ó, dentro do teu coração. Porque quando Satanás aparecer diante de você, você vai dizer para ele a palavra: Satanás, eu sirvo somente a um Deus, e esse Deus é Jesus Cristo. A nenhum outro Deus eu vou adorar, a não ser Ele. E Satanás vai ter que sair correndo. Ele vai correr de você. Ou como Jesus, Satanás vai chegar diante de você e você vai dizer para ele: não só de pão eu vivo, Satanás, mas de toda essa palavra que sai da boca de Deus. E Satanás vai correr de você. O que vai fazer nós como igreja vencer as provações, vencer as adversidades, são os mandamentos de Deus guardados nos nossos corações. Não é uma unção especial, não é um mover especial. Claro que isso nos fortalece. Jesus, quando chegou diante dos discípulos, trouxe uma força sobrenatural sobre eles, mas Jesus, ele ativou aquilo que já existia dentro dos discípulos. Jesus, ele não derramou aquela unção sobre os discípulos naquela hora, do ide. Agora vão em meu nome e preguem a toda criatura. Não foi naquele momento. Isso Jesus tinha feito já durante anos atrás, com os princípios, Jesus ensinando e tratando e moldando cada um deles e trabalhando no coração de cada um deles e ensinando a palavra. Quando Jesus apareceu, Jesus simplesmente ativou aquilo que eles já sabiam. Mas mesmo assim Jesus jogou diante deles a incredulidade. Eu andei com vocês durante todos esses tempos e mesmo assim vocês não acreditavam e não criam que eu sou o Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós temos o princípio, nós temos os mandamentos de Deus, nós sabemos o caminho, como a palavra diz: bem sei que vós sabeis o caminho. Nós sabemos o caminho, e por que não seguimos o caminho? Por que não guardamos os mandamentos? Por que não fazemos o que Jesus nos manda fazer? Só existe uma palavra para isso: nos falta amor. Nos falta amar Jesus acima de tudo e de qualquer coisa. Porque o dia que nós amamos Jesus acima de tudo, nós seguiremos os seus mandamentos com fé e com coragem, e vamos até o fim. Amém? Então o desejo de Deus é para mim: me ame. Creia em mim, acredita no que eu estou falando. Eu tenho um caminho para vocês, acreditem em mim.
Não fiquem buscando moveres ou momentos de unção, que isso vai fortalecer, mas não vai te fazer vencer o diabo. O que te faz vencer Satanás é os princípios de Deus, é guardar os meus mandamentos, é andar no caminho. Guarde os mandamentos de Deus, seja cheio do Espírito Santo, para que quando você for tocado pelo Espírito Santo no momento de unção, no momento de adoração, para que ele venha ativar algo dentro de você que já existe. Algo que o Pai já tem te falado há muito tempo, algo que Deus já tem colocado no seu coração, na sua intimidade, na sua casa, lá no seu quarto. Amém? A palavra vai nos fazer vencer o diabo diante do caminho. E nós vamos vencer esse caminho juntos. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, juntos, irmãos. Juntos nós vamos vencer. Juntos faremos proezas. Juntos nós vamos para o céu. Amém? Porque Deus tem morada para todos nós. Aí você pode pensar, poxa pastor, mas o senhor está falando então que eu não devo buscar a manifestação de Deus? Não, você deve buscar a manifestação do Espírito Santo, sim. Mas o Espírito Santo ele vai manifestar na sua vida através da palavra de Deus. Ele vai se manifestar na sua vida através da sua comunhão com Ele. Ele vai se revelar a você através daquilo que Ele já está dizendo ao seu coração. Jesus ele vai ativar a palavra dentro de você. Ele vai colocar no seu coração uma ousadia, uma coragem tão grande daquilo que já ferve dentro de você, que você não vai se conter. No versículo 21, João mesmo 14, 21, diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ouve isso, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Jesus está dizendo para mim e para você, se você guardar os meus mandamentos, ouça isso, se você guardar os meus mandamentos, eu vou me manifestar a você. Eu vou, como Ele apareceu para os discípulos, eu vou aparecer diante de você, como Jesus está aparecendo hoje. Ele está se manifestando a você hoje através da palavra, e Ele está te dizendo, segue o meu caminho, acredita em mim. Acredita, guarda os meus mandamentos, porque eu vou me manifestar para você de uma forma que você nunca viu antes. Guarda os meus mandamentos. Aqui no finalzinho do versículo ele fala assim, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Quantos querem ser amados pelo Pai? Eu quero demais, demais. Eu quero ser amado, eu quero amar Ele, eu quero viver para Ele, eu sou completamente dEle, quero fazer a vontade dEle, todos os dias, até que Ele venha me buscar. Que no dia que Jesus voltar, eu esteja fazendo a vontade de Deus extremamente 100%, que eu esteja vivendo para Ele, amém? Porque esse é o desejo do meu coração e que seja o desejo do seu coração também, amém? Que essa chama fique acesa no seu coração todos os dias, pois Jesus, Ele fez o caminho, Ele deixou a marca para mim e para você, e nós devemos seguir esse caminho, pois Ele é a nossa salvação. Então devemos buscar essa manifestação, sim. Se você guarda os mandamentos de Deus, Deus tem derramado uma unção sobre a igreja nos últimos tempos. Você sabe disso porque você tem sentido, você tem visto o que Deus tem feito na igreja nesses últimos tempos. Deus tem se manifestado aos filhos, Deus tem se manifestado à igreja, Deus tem feito milagres. Os jovens que estão aqui são de testemunha. Há mais ou menos uns 8 meses atrás, ou 7 meses atrás, eu venho falado em todo o tempo todo, Deus fará maravilhas no meio de nós. Quem crê vai ver o que Deus vai fazer. Quem crê, eu tenho falado isso em todo o tempo, porque Deus já estava dizendo isso não só para mim, mas para a igreja inteira, para os filhos. E eu falava, quem crê vai ver o que Deus vai fazer. Deus está entregando os jovens dessa cidade nas nossas mãos, e eu falo e eu proclamo isso. Deus tem entregado os jovens dessa cidade nas mãos dos filhos dele. Deus tem entregado essa cidade nas nossas mãos. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus.
Nesse último reencontro que teve, eu compartilhei até com o apóstolo, teve um momento de unção, que nós estávamos lá adorando, e Deus me deu uma visão. Eu estava com os olhos fechados, falando com Deus, e Deus me deu uma mente muito criativa, então, não se escandalize, tá? Eu vi como se anjos descessem do céu como um foguete, assim, ó, no rasante. Muito rápido, anjos descendo do céu e vinham em direção a Ubatuba. E quando chegava pertinho de Ubatuba, eles davam aquela parada e para cima e aí levantava aquela poeira da cidade. E foi uns 3 ou 4 anjos que fizeram isso, lá no reencontro. E eu falei, Deus, muito louco. O que é isso? É muito lindo, Senhor. Mas e quando Deus colocou os anjos cercando a cidade, eu falei, Deus, mas por que o Senhor está guardando a cidade, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que o Senhor está guardando? Aí Deus falou claramente ao meu coração, ouça isso porque você está aqui. Eu não estou guardando a cidade. É que eu estou interessado no que está aí dentro. Eu estou interessado no que está aí, então eu estou de olho. Porque daí vou tirar muitas pessoas. E você está aqui, meu irmão. Você está nessa cidade, então tem anjos guardando, te olhando. Eles estão guardando eu e você. Deus ele não colocou anjos aqui porque Ele estava guardando de algum mal ou de qualquer tipo de maldição, porque isso Ele nos guarda em todo o tempo. Maldição sem causa não encontra pouso, amém? Essa cidade é do Senhor Jesus. Então a cidade já está guardada pelo sangue do Cordeiro, mas Ele colocou mais anjos porque Deus fará coisas novas na sua vida, e a partir de você, Deus vai abençoar aquele mapa lindo que se chama nações. Por isso que o nosso apóstolo, acho que é amanhã que ele está indo para a Europa, para pregar a palavra, estabelecer o reino, contando com as nossas orações. Enquanto nós estamos aqui nos alimentando da palavra, dos princípios, ele está lá pregando a palavra, ele está lá ensinando, para daqui a alguns meses nós irmos lá ministrar encontro, construímos igreja, amém? Como fomos para a África e assim por diante. Deus está nos guardando porque Ele tem interesse em você. Já pensou nisso? Deus tem interesse na sua vida, Ele quer te usar. Então siga os caminhos, guarde os mandamentos, porque Ele vai se manifestar a você de uma forma como você nunca viu antes. Amém? E finalmente no versículo 6... diz assim, João 14:6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. De repente você veio aqui até a igreja hoje e você não sabia o caminho que você tinha que seguir. Jesus está dizendo para você qual é o caminho que você tem que seguir hoje. Esse culto foi preparado para você. Você sabe o quanto a sua vida está sendo minada pelo diabo. Às vezes você nem sabia que era o diabo. Eu quero dizer para você que é, porque ele é o nosso adversário. Ele não gostaria nem um pouco que você estivesse aqui hoje, nem um pouco. Por isso ele tenta destruir a sua vida, colocando tristeza, angústia, mágoa, decepção, porque ele fica à beira, tentando te tirar do caminho. E Jesus se apresenta para você hoje, dizendo para você, eu sou o caminho para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente através de mim você pode ir ao céu. Guarde os meus mandamentos, porque eu vou me manifestar a você. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Muitas moradas. Mas pastor, são tantas coisas que acontecem na minha vida, são tantos problemas, tantas coisas que me tentam tirar a paz, tantas coisas que tentam roubar minha alegria. Todas essas coisas se resumem a uma só: Satanás. Ele quer tirar sua alegria, ele quer tirar sua paz. No versículo 12, diz assim, ó, para você que Satanás está tentando roubar a tua alegria, a tua paz, ouça isso. Colocando preocupações e tristeza e angústia, ouça o que a palavra de Deus diz para você. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço,
e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto me pedirdes em meu nome, eu vos farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ouça agora o 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós aceitamos esse caminho, o Espírito Santo que já está conosco, Ele já está aqui, Ele esteve desde o princípio. Desde o princípio, quando Deus criou todas as coisas, o Espírito Santo já pairava sobre a face do abismo, Ele já estava aqui. Ele está conosco, e quando nós rogamos ao Pai, e quando nós entregamos a nossa vida e o nosso caminho na mão de Jesus, no finalzinho do versículo 17 diz assim: e Ele estará em vós. Em vós. Coloca a mão no peito e fala: em mim. O Espírito Santo estará em mim. Quando eu andar por esse caminho, Ele vai ficar aqui dentro do meu coração, e eu vou começar a andar por esse caminho de uma forma que eu nunca vi. Tem hora que eu não vou nem andar, eu vou correr. Eu vou correr pelo caminho, porque as minhas pernas vão estar tão livres do pecado, de maldição, e eu vou começar a dizer: Maranata, Senhor, vem. E eu vou correr: vem, Senhor, vem, vem. E você vai correr para que Ele venha logo, porque você é livre. Você é livre no nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia nisso. Amém? Creia nisso, como diz no 1. Não se turbe o vosso coração. Por que você está se preocupando? Por que você está esquentando a cabeça com tantas coisas? Creia em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que você pedir em meu nome, eu rogarei ao Pai, e Ele vai fazer por vocês. Ele vai fazer. Amém? Soldado da vida, para pregar tua alimentação. E hoje posso louvar teu nome.